Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Superman, o filme de 1978 dirigido pelo Richard Donner. Para quem quiser acompanhar, revisitar os filmes, com certeza tem muito para discutir, tem muito para conversar, porque tem uma montanha-russa envolvida em todo esse processo criativo, até mesmo no caso, dessa era mais tradicional do Superman do Christopher Reeve. A chamada era clássica de Superman. Muito já foi escrito, muito já foi comentado e produzido no que diz respeito ao impacto e na transformação do gênero de super-heróis por conta desse projeto. É impressionante se você pega, por exemplo, um material suplementar de bastidores, vê como existia uma certa desconfiança que o que poderia dar certo nos quadrinhos, por exemplo, no contexto da década de 70 para levar para o cinema, era uma baita indefinição. Por quê? Bom, porque custava caro. E Superman de 78 na época era o filme mais caro de todos os tempos. Então, para as produtoras saber que precisava de um altíssimo investimento, para as produtoras saber que seria necessário um refinamento tecnológico muito grande, já era um baita impeditivo. As coisas começaram a mudar quando existe aí a negociação dos direitos de Superman para o cinema na década de 70 com alguns interessados. Aí as coisas mudam mesmo com o Pierre Spengler, produtor, junto da família Salkind, com uma curiosidade que aqui eu preciso colocar nessa crítica, que a família Salkind em 73 produziu Os Três Mosqueteiros, que deveria ser um épico com uma grande duração no cinema, só que eles produziram tanto material que eles decidiram dividir o filme em dois, então tem os Três e os Quatro Mosqueteiros. Só que eles não avisaram o elenco de que eles receberiam um salário, só que na verdade existiam duas fontes de lucro pelos filmes. O elenco reclamou, isso virou questão de debate para o sindicato, mas acabou não fazendo muita diferença. Hoje em dia, sim, existe uma cláusula chamada cláusula Salkind para evitar coisas desse tipo. Só que o caso da produção de Os Três Mosqueteiros deixou uma grande mensagem para a própria família, de que produções desse tipo, produções que custam caro, produções que precisam ter todo um trabalho, também quanto a cenários, é mais fácil às vezes já engatar dois filmes direto do que fazer toda uma construção de cenários e depois descartar. Então o que eles acabam oferecendo como plano estratégico para Superman? Gravar dois filmes em sequência, gravar dois filmes juntos. Isso daria uma dor de cabeça gigantesca para Superman 2, que eu vou trazer análise tanto da versão do cinema como depois do corte do diretor. A ideia original para Superman no cinema teria o Guy Hamilton na direção, teria o Mario Puzo como roteirista. Hoje em dia existe a possibilidade de conferir o roteiro de Superman do Mario Puzo, e é algo que até hoje rende polêmica porque a base seria uma base totalmente diferente dessa que a gente conhece com o Christopher Reeve. O processo criativo do Mario Puzo mais tarde acaba sendo colocado como algo que jamais chegaria às telas do cinema. Existia um teor político, por um lado, mais violento, só que aí pela questão da direção, uma abordagem de um Superman que precisaria ser mais caricato, mais bem-humorado, porque eles miravam muito para o que estava sendo feito no parâmetro de qualidade de franquia, que era para o caso de 007. E aqui para Superman era para fazer Superman 1 e depois já Superman 2. Mas o Guy Hamilton acabou saindo do projeto, entrou o Richard Donner e com o Richard Donner uma visão mais séria do Superman, mais focada também. Mas o roteiro do Mario Puzo foi descartado e aí entra o braço direito do Donner, que foi o Tom Mankiewicz, que ele não recebeu crédito de roteiro e ele reescreveu praticamente todo o roteiro. Ele virou o consultor criativo. O crédito dele em Superman é de consultor criativo, acima inclusive dos roteiristas, e isso também virou pauta para discussão no próprio sindicato, porque os créditos já estavam fechados e parecia que o consultor criativo era muito mais importante do que o roteirista. Nesse caso era, mas para o sindicato tudo precisa estar certinho quanto à questão de créditos. E aí quando a gente coloca para consideração Superman, ele deixa essa marca e esse legado permanente quando você discute filmes de super-heróis, pela ideia da adaptação, mas por tudo que poderia dar errado quanto à construção da imagética de Superman no cinema.
E foram várias decisões muito bem tomadas, uma base da tecnologia aqui que é usada para voar que se torna fascinante do ponto de vista técnico, até para estudo mesmo do que foi decidido, e Superman, de certo modo, acaba estabelecendo toda uma característica típica de filmes desse gênero, para lidar com a identidade dupla em muitos casos, para lidar com o relacionamento na cidade, de como a cidade percebe esse herói, mas especialmente você vai ter uma trilha sonora icônica. E os filmes precisam ter esse tema icônico também. Precisa ter o poder super-humano que ele acaba sendo equilibrado com uma vulnerabilidade estratégica até para conseguir lidar com um arco de antagonismo e especialmente um figurino icônico com uma simbologia própria também icônica. Enviado à Terra antes da destruição do seu planeta natal, Kal-El cresce como Clark Kent, que é interpretado em diferentes períodos pelo Jeff East e pelo Christopher Reeve no Kansas rural. Ao descobrir seus poderes extraordinários e suas origens, ele se muda para Metrópolis, onde vive como um repórter desajeitado e secretamente como Superman, enfrentando Lex Luthor, interpretado por Gene Hackman, enquanto também se apaixona pela jornalista Lois Lane, interpretada por Margot Kidder. O filme tem uma divisão simbólica: Krypton, Smallville e Metrópolis. Krypton com aquela estética cristalina, ressaltando o viés alienígena. Tem o uso do Marlon Brando, que se tornou muito discutido porque foi o maior cachê de todos os tempos naquela época. Era uma participação especial que nem o Marlon Brando no primeiro momento queria fazer, porque ele já chega falando assim: eu quero trabalhar em 10 dias e eu tenho outros projetos, então vamos rápido para acabar tudo. Sendo que ele nem queria decorar as frases, e aí no set de gravação de Superman, essa é uma das tantas e tantas histórias que eles contam, né, de bastidores. Existia toda uma preparação para a chegada do Marlon Brando para criar cartazes com as frases que ele tinha que falar, porque ele fazia tudo na última hora. Aí depois a gente passa para Smallville, que tem aquele toque rural, as cores quentes e que coloca desde a primeira aparição a questão dos superpoderes e de como as pessoas acabam lidando com esses superpoderes. Até nesse meio rural, isso poderia ser visto como uma vergonha, mas o filme ele consegue trazer ainda um viés de humor maior. No longa projetado pelo Guy Hamilton, no projeto original de Superman, esse viés cômico dos superpoderes, da interação com as pessoas, que tomaria conta. Eu gosto bastante da descoberta do passado no Bloco do Ártico e valorizo a curta participação do ator Jeff East em um personagem que tenta entender a sua capacidade. Porque depois a gente passa pro grande diferencial para a narrativa, que é Metrópolis. A Metrópolis que é transformadora. Aquela da contradição, da cidade que é extremamente caótica. E o Christopher Reeve foi uma excelente escolha para a época, porque a dualidade do Clark Kent com o Superman acabou se tornando seu maior legado. O Reeve alternava completamente sua postura, voz e linguagem corporal, muito além da troca de traje, porque como Clark ele gaguejava, tinha uma postura desajeitada, mas como Superman, uma postura confiante e uma presença imponente. Algo que me interessa muito na discussão de Superman é notar como você pode pegar muito também da própria política americana e do descontentamento pós-período Watergate, porque existe uma crise de desconfiança nas instituições, nas pessoas que representam o governo, e vai diminuindo aquele impacto do mito de prosperidade americano a partir de trabalho e honestidade. Tanto é que na década de 70, o cinema aproveita isso também para lidar com protagonistas com uma certa ambiguidade moral em muitos casos, cria esse anti-herói. E o que o Richard Donner faz em Superman? Cria esse super-herói justo, incorruptível, honesto. Em uma sociedade que não acreditava mais nesse papo, o Superman mesmo diz que ele veio lutar pela verdade, pela justiça, pelo ideal americano. Dentre tantos pontos para revisão, tem algo que eu não posso deixar de mencionar de maneira alguma em uma crítica de Superman de 78, que é a trilha icônica, lendária de um gênio chamado John Williams. O trabalho do maestro não só criou um tema que marca gerações e que fica até hoje como um exemplo, né? Ele cria um tema em que você identifica por poucos segundos já algo relacionado ao Superman e vai além do personagem, vai para o que representa o filme no gênero, para o que representa o filme
numa tradição de longas de super-heróis em que muitos compositores vão mirar nessa trilha como um parâmetro altíssimo de qualidade. E tem todo um trabalho especial de identificação do personagem, mas também dos locais diferentes, com estratégias diferentes para a ambientação e para a criação dessa identidade sonora. Superman também tem uma revolução técnica no que diz respeito ao uso de efeitos, claro, sempre colocando no contexto da época para não mirar no anacronismo. Isso passa por fundos pré-filmados, movimentação, espelhos para a sensação de profundidade. São várias técnicas que exigem muito, desde a equipe que controla os cabos até quem é responsável pelo posicionamento da câmera. E não era algo vazio para ver alguém voar, existia um investimento emocional, existia um combate ao crime junto de uma história toda que ela acaba sendo pautada quanto ao Clark, Superman e Lois. E aí isso me leva para a parte que eu sei que muitos gostam, que eu já não sou um fã, nesse caso de Superman de 78, que é a parte do Lex Luthor. Gene Hackman é um ator lendário, né? Mas em muitos casos existia já nesse período, até mirando para a própria franquia 007, a ideia de ter um vilão como um alívio cômico ou de bolar um plano mirabolante a todo custo para buscar uma saída além do drama, além da ação. Eu não gosto do desfecho no geral, e você tem que lembrar, né? Esse filme foi pensado para depois já ter a continuação na sequência, e aí que as coisas desandam. Mas tem uma base, claro, importantíssima quanto a desenvolvimento para lidar com essa mensagem de introduzir um super-herói no cinema. Esse era um grande desafio e isso foi muito bem feito. Para Superman de 78, nota 8. É um filme que eu vejo uma importância gigantesca no que diz respeito à escolha do ator e como isso é importante. O Christopher Reeve se torna esse símbolo dessa era de Superman. Depois vai ter os seus problemas quanto à construção e o que fazer com Superman. Isso é coisa para a gente discutir nos próximos vídeos, mas esse trabalho aqui é um trabalho muito importante no que diz respeito a super-heróis. Então eu aguardo vocês no canal para acompanhar essa série, essa saga Superman que eu vou trazer em breve com a crítica de Superman 2. Certo? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!